Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje eu vou começar o programa batendo continência. Para os dois lados, aqui para a minha esquerda, para o governador Jair de Oliveira Soares. Vou criar o quadro aqui no programa, governador. Para quem eu bato continência? Para quem você bate continência? E hoje eu bato para o senhor aqui. Obrigado. Sim. E eu pela admiração que tem ao meu amigo. Que foi um dos grandes governadores que esse estado já teve. Muito obrigado. Bom, parabéns. E nós temos tantas coisas para falar, né? Porque vem um governo novo aí. Temos um governo que está saindo com atraso de salários. Pobre Sartori, né? Que sofreu tanto, padeceu tanto. Agora o governador tem umas teses aqui que diz que tem dinheiro em caixa. Né? Não sei se ele continua com essa certeza ou já esqueceu, mas ele vai ter a oportunidade de responder. E sobre Seguridade Social também, que é importante que se debata, né? Porque não é possível, né? Tantos prejuízos e cada vez mais o país encalacrado em meio a tantos aposentados, especialmente no serviço público, onde as pessoas se aposentam aos 47, 50, 51, 52 anos de idade, né? O que é lamentável. Mas quem entende disso é o nosso ex-ministro também, Jair Soares, que cuidou da pasta lá durante tanto tempo. Prazer tê-lo aqui, governador. O prazer é meu. Mas já posso começar a falar? Sim, o senhor tem um preâmbulo para fazer antes do debate, cada um vai fazer o seu preâmbulo. Eu estou aqui hoje muito honrado com as presenças dos meus colegas de debate. Então já pode anunciar os seus colegas de debate aqui. O General Denardi, e pela ordem... José Carlos Denardi. Grande companheiro. General de Exército. General de Exército. Figuras mais ilustres que esse Estado produziu também. Homem de conceito nacional e internacional, que andou no exterior também. Um homem que viajou pela Europa como adido militar, né? Tem conhecimento extraordinário. E também, como chefe, pelo Brasil... O chefe do Estado, do maior conjunto das Forças Armadas. Exato. Também. E pelo Brasil, conhecendo toda essa vastidão que nós temos. Esses dias falávamos sobre isso de maneira assim... de conhecimento que ele tem a respeito das coisas do Brasil. E a outra figura extraordinária que está aqui conosco hoje é o ex-procurador-geral de Justiça, doutor Eduardo Veiga, que também é um grande procurador de Justiça do nosso Estado, que honrou, e eu sou um homem muito ligado ao Ministério Público, por uma série de razões. Tenho amigos que, inclusive, já faleceram, que também foram procurador-geral de Justiça, Dr. Lauro Pereira Guimarães, que eu sempre gosto de honrar, o nosso querido amigo Roberto Bandeira, que é também frequentador aqui, confrade, né? De sorte que eu estou o outro hoje... confrade que participa do programa aqui é o Paulo Olímpio Gomes de Souza também. Sim, foi meu procurador-geral de Justiça. Foi. Grande figura do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público só tem figuras excepcionais, como verdade. as Forças Armadas, né? Como o nosso Exército Brasileiro. E como a imprensa, na sua pessoa. Agora eu tô serpentino. Só não me joga purpurina que eu não tenho o que dizer em casa. Tá? Nem eu trouxe. Bom, ainda bem. Foi um prazer tê-lo aqui, governador. Muito obrigado. General Denardi, como é que está o meu nome? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que satisfação voltar ao programa. Paulo Sérgio, um grande amigo. Governador, o direito que me dá a profissão é a carreira militar, eu faço continência ao senhor. Realmente, o senhor merece. Muito obrigado. Um grande governo. O senhor faz assim ou faz assim também? Não. Assim não? Vou deixar para... E o nosso prezado procurador, doutor Eduardo, que também é do grupo e qual nós temos muita estima. Então é um prazer voltar a esse programa. Doutor Eduardo Lima Veiga, prazer tê-lo aqui de novo. Prazer, a satisfação é minha sempre. Participantes efetivos do programa realmente quase que redundante, né, dizer isso, porque senão vou ter que dizer toda hora para os senhores que prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Todos sabem que o senhor estando aqui é um prazer. Uma satisfação.
Alguma notícia nova no front? Não. Não, nada. Só a satisfação de que, assim, que o Renato renovou hoje. Ah, então tem um. Tem uma. O Renato renovou hoje. Mas me disse um prócer do Grêmio ontem, cara das figuras mais ilustres do Grêmio, diz, tem duas coisas. O Grêmio não quer o Renato não quer ficar no Grêmio. Me disse ontem. Bom, doutor, eu quero dizer até que dar os parabéns por essa renovação, como torcedor do Inter que sou, como conselheiro, e, por outro lado, como militar, nós temos sempre um dizer que as vitórias de um inimigo bastante difícil sempre são melhores. Por isso eu espero que o time de vocês seja bastante forte para que nós tenhamos vitórias bastante gloriosas. Bom, já que entrou nesse cenário, eu visitei o gabinete do general Denardi aqui como comandante militar do Sul, lá como chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o altar colorado no gabinete tinha um lugar mais privilegiado que o lugar dele. Ele reservava no altar do Internacional ali... Por isso é que essa satisfação dele com a renovação do Renato é meio suspeitosa. Não, eu acho que foi bem... O Renato deve ter raciocinado... Agora, o senhor nunca vestiu a jaqueta colorada? Não, jaqueta colorada não. Não. Agora tem um cidadão na mesa aqui que vestiu, foi ponta direita do Internacional. Que está aqui à minha esquerda, que é o governador Jair Soares. Pouca gente sabe disso. Não, e jogou no Beira-Rio, inclusive. Não, joguei naquele... Um jogo festivo. Que era do Ney, cabeleireiro. Isso. Eu jogo os profissionais, o Trianon. Eles foram a Palácio, foi uma coisa interessante. Eles foram a Palácio e conversando lá com a primeira-dama, minha esposa, Dioné. E daí a pouco toco um telefone que ninguém tocava, era direto, do gabinete dela. E ela me disse, Jair, está aqui o Ney com o pessoal do futebol que querem doar no Beira-Rio o futebol, vai ter uma apresentação, e querem doar para as entidades beneficentes, que eu lidero e tal, mas querem uma condição, que tu jogues 15 minutos. Eu disse, tá bem, disse para o Ney passar aqui. Ele foi lá, eu concordei, né? E fui lá para jogar o futebol. Levei minhas botinas. Lógico, sou esportista. Ele não queria jogar? Levei as botinas. Quando cheguei lá, o homem que cuida disse assim, me dá isso aqui, temos que guardar para o museu. E me deu umas luvas para os pés. Ou seja, umas botinas quase de pele de cabra. Eu peguei aquilo assim, fiquei... Pelica? Pelica, uma loucura. O negócio meio... A botina dele era aquela com as traves com prego. A ponta era dura, de zagueiro. Não era, já tinha passado aquela época, né? Aquela biqueira vermelha, né? Mas aí, no aquecimento, no vestiário, que negócio de 15 minutos, porque me massagearam, fizeram eu fazer aquecimento, estava o nosso querido amigo Falcão e o Batista, uma turma grande do Grêmio, do Internacional, e foi uma coisa interessante. Aí comecei a jogar, e do meu lado estava o Batista e o Falcão. E de repente o Batista tira uma bola na ponta direita, e eu vou pegar, e estou de costas, naturalmente, e o Paulo, do Grêmio, parecia que tinha caído um armário em cima de mim. O Coelhinho, Paulo Roberto. Foi um negócio. De noite, na churrascaria do irmão do Falcão, ali na Venceslau Escobar, eu fiquei na porta esperando eles, né, para agradecer que aquilo ia reverter, né? E acabei jogando meio tempo. Joguei meio tempo. E aí... Ponta direita, quando chegou linha de fundo. Quando chegou o Paulo, eu disse, vem cá, Paulo, que negócio é esse? Ele disse assim, não, o senhor sabe como é, nós somos campeão do mundo, né? E eu soube, e ele sabia mesmo, que o senhor foi lá no Internacional treinar, e sem querer, nem que se conhecia esse negócio de passar do esquerdo para o direito, que se chama... o overlapping. E eu dei uma janelinha, quando o Teté era técnico, e o Paulinho Teté, engenheiro, me levou para lá, no tempo que jogava lá, o Dorico, o Oreco, Salvador. E eu aí não voltei mais lá. Mossoró. La Paz do Gol. Mas eu trabalhei no gabinete odontológico lá de graça, né? Com o Wilton Meleque, né? Nos eucaliptos, né? Meu avô é fundador do Internacional. Foi no tempo de Milton Florindo e Oreco. Sim. Paulinho, Salvador e Odorico. Sim. Luizinho, La Paz do Gol.
La Paz no golo. Não, eu peguei Milton, ainda antes do La Paz. Interessante que esse time não ganhava nada. Incrível. Esse time ficou mais famoso que o do rolo compressor, ganhava tudo. É verdade. E é verdade. Incrível. É verdade. Como esse time... A gente sabia decor. Sabia decor. Como Alberto, o Arlindo, Altemir, Ayrton, Alho Ortúnio, Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcino e Valmir. Tá vendo? Alcino ficou no nome. Ficou esse time aí. Esse time ganhava tudo, esse do Grêmio. Esse do Inter não ganhava nada. O contrário do rolo compressor, que foi o grande time do Inter em todos os tempos. Mas nós estamos aqui para falar da situação do Estado. O senhor gostaria de estar na pele de Eduardo Leite? Olha, eu vou contar aqui para os telespectadores ou espectadores que nos assistem e para os companheiros desse debate. Conheço a história do Rio Grande do Sul. Nunca foi fácil governar o Estado. Nunca foi. Me recordo, houve um governo, era governador do Estado, doutor general Ernesto Dornelles, quando eu entrei para o Estado, e já era difícil, mas se pagava em dia. Mas o governo que sucedeu, eu fui adversário dele, sucedeu o primeiro governo Meneghetti. Meneghetti foi 2 vezes governador. O que sucedeu ao Meneghetti? O Meneghetti nunca atrasou o pagamento do funcionalismo. É uma característica e o nosso... O Brizola atrasou. Pois é. O Brizola pagou com o Brizoleta. 6 meses. 6 meses. E de lá para cá, isso aí também nunca mais ocorreu, né? No meu governo sempre houve dificuldade. Nunca... Porque antes, as dívidas que o Estado tinha com a União, o Mário Henrique Simons empurrou para o ex-governador Amaral de Souza umas letras que venciam de 90 e 180 dias. Quando eu peguei era assim. De 90 dias tinha que pagar um monte para a União. E senão eles cortavam o crédito, o repasse. Então, nunca foi fácil. Governar, eu sempre digo, é uma corrida de bastão. Um passa para o outro, né? Agora, você tem que ter prioridades. Prioridades. Quem não tem prioridade... Eu tinha prioridades, né? Era um programa de saúde, educação e segurança. Esse trinômio importante. E na minha campanha, aquilo que eu falei, eu cumpri, que era dar o 13º. Se não tivesse dado até hoje, não teriam. Tenho absoluta certeza. O senhor não respondeu se queria estar na pele do Eduardo Leite. Olha, eu não posso querer estar na pele porque eu já estive na pele de governador. Sim, eu sei. É muito pior. Eu sei. Não, mas na situação atual... Na situação, mas o que eu estou dizendo... não é fácil, ele vai ter... Nunca foi fácil, então? Nunca foi. Aqui, nunca, olha, para fazer a reforma do Cais do Porto, aquele tempo se fazia empréstimo em libras esterlina, está lá nos anais da Assembleia. Para fazer a extração do carvão metalúrgico, que não é aquele carvão da zona carbonífera de Gravataí, também se fez empréstimo e depois se abandonou as minas de lá. Então, no seu tempo já tinha duodécimo para o Ministério não, Público? O duodécimo vem com a Constituinte de 88. Para o Tribunal de Justiça? Não, o artigo 20 vem com a Constituinte de 88. Sim, 88. Né? Mas eu nunca tive problema com os poderes, nunca tive. Como é que funcionava o orçamento do TJ aqui? Não, se repassava o dinheiro que era orçado, né? Fielmente, né? Nunca houve nenhum problema. De maneira nenhuma. Eu não queria nem fazer promoção dos desembargadores, dos juízes e dos desembargadores. Visitei antes de assumir, porque naquele tempo se ganhava a eleição em novembro, 15 de novembro, e se assumia dia 15 de março. Então eu visitei, era presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o doutor desembargador Paulo Beck Veloso, e visitei lá estava aquele desembargador antigo, parece que é desembargador Libório, que é de Farroupilha, e eu me dava muito com ele, e eu disse, olha, eu vim aqui fazer uma visita, quero ter um maior entrosamento com o Poder Judiciário, que naquele tempo o Ministério Público era subordinado ao Palácio. O Ministério Público não tinha autonomia, que teve também com a Constituinte de 88. Mas antes disso eu já fiz uma emenda constitucional, dando o direito para que os procuradores pudessem escolher o seu procurador-geral e enviasse ao governo a lista tríplice, né? Então, não é fácil governar o Estado. Eu não vou dizer uma coisa que eu disse quando no fim do governo Rigoto eu era deputado estadual, eu disse, tenho pena do próximo governador. Por que eu disse? Porque 60% é para pessoal, 12% é para saúde, 35% é para educação. Está faltando já. Já passou dos 100%.
tem o custeio, tem a dívida da União, você larga já... E a segurança? Não, mas está no custeio e no pessoal, 60%. Segurança está ali. Né? No meu tempo, a segurança, um PM meu, general, ganhava 10 salários mínimos. 33 mil homens. Em Porto Alegre, 4 mil homens. O efetivo da brigada era 37 mil, mas no meu governo eu tinha 33 mil. Hoje, o efetivo da brigada, na visão, porque eu tenho entrosamento, eu gosto da brigada, tenho bom relacionamento, admiro a Brigada Militar, nasci na casa de um brigadiano, eu era para ser milico, lhe digo, porque tenho uma formação disciplinar e gosto da hierarquia e gosto das coisas corretas, mas eu dei um tratamento todo especial, porque eu dizia na campanha, quero uma cidade mais humana e sem medo. O tempo passou e todo mundo está querendo uma cidade assim. Agora, o senhor acha, general Montenegro, que é mais fácil governar o Brasil do que governar o Estado, especificamente o Rio Grande do Sul? Eu acho que cada um tem as suas idiosincrasias. Cada um. O Estado tem uma característica, o governo federal tem outra característica. Então, eu acho que essa comparação é muito difícil e não se deve. Eu vou dizer mais, cada Estado tem suas características próprias. Então, o governo federal, eu acho que depois da Constituição de 88, ele assumiu muitas coisas que estavam no Estado. O governador, eu acho que pode... Muitas coisas que o Estado cumpria em termos de verba, o governo federal assumiu e depois essa divisão é uma dificuldade. Então, é muito difícil isso. Acho que cada um tem o seu lado. O senhor, doutor Eduardo Lima Veiga, viu a entrevista da secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, sobre o Rio Grande do Sul, sobre a negociação, sobre o projeto de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, onde ela disse que jamais ela abriu mão da privatização do Banrisul, que é uma imposição, fato esse que nos esconderam, porque sempre diziam, não, o Banrisul não está, o Banrisul não está, e a Fazenda brasileira sempre exigindo o Banrisul. O senhor acha que esse fato foi premeditadamente colocado embaixo do tapete? Porque era uma exigência que o Ministério não abria mão. Só que nunca foi colocado como uma exigência. Pelo contrário, ela diz que entregaram para ela três estatais, que é a CRM, a Sulgás e a de mineração, a Sulgás e parte da CE. Que ela disse que não faz uma centésima parte do que resultaria a venda do Banrisul. Assim, o que a gente vê é que para que se faça a renegociação da dívida, o Estado tem que entregar algum ativo com valor. Essa me parece que é a lógica da Secretaria do Tesouro Nacional. Quer dizer, eu vou privatizar alguma coisa que vá dar algum dinheiro, não só deixe de dar prejuízo, mas que comece a dar algum dinheiro. Então, é nisso que entra o Banrisul, me parece. Agora, isso nunca foi dito explicitamente. Não, nunca foi dito. Quer dizer, eu fiquei surpreso com isso. A entrevista que ela deu eu acho que o vice-governador também ficou surpreso pela declaração que ele fez ontem. Ele me parece que não estava... Porque isso aí nunca foi colocado para a sociedade gaúcha. Pelo contrário, que era colocado que se essas três empresas viessem a ser privatizadas, haveria o regime de recuperação fiscal. Isso que foi feito. E, no entanto, parece que o Ministério da Fazenda nunca aceitou essas três empresas. E se forçou tanto o plebiscito no sentido de aprovar a venda dessas empresas, porque, aliás, até o Banrisul é um fato estranho, né? Porque, veja lá, se fez um aumento de capital do Banrisul, a governadora Ieda fez para criar o fundo previdenciário. A Assembleia aprovou, que era justo e louvável criar um fundo previdenciário. O dinheiro foi para o Caixa Único e se esvaiu. Agora se vendeu ações do Banco do Banrisul, e o dinheiro também foi para o Caixa Único e se esvaiu. Então, vender o patrimônio... E o ProER lá do governo... Além do ProER, né? Claro. 5 bi. 5 bi. Para o dinheiro se esvair dessa forma, eu acredito que não dá para vender estatal. Vender estatal justamente é para cortar endividamento. No máximo, cortar endividamento. Assim, e não para o custeio. Claro, não tem dúvida nenhuma. Mas assim,
Isso é um cálculo meio matemático. Se eu tenho uma dívida de não sei quantos milhões, eu estou pagando um juro de não sei quanto, então dinheiro, eu tenho que aplicar esse dinheiro onde ele vai render mais. Sim. Né? Quer dizer, então, para bater uma dívida, para pagar menos juro, seja lá onde for, né? Quer dizer, se eu for gastar isso... Exatamente, ela tem que gerar alguma coisa. Nenhum momento foi melhor para fazer as privatizações do que o do governo Brito, que foi aquele que fez. E se nós formos perguntar onde foi parar todo o dinheiro das privatizações do governo Brito, ninguém tem essa resposta. Né? Houve uma má aplicação, uma má privatização e uma má aplicação de todos os recursos que foram desde aquela época. Por isso também é que tem que ser isso profundamente debatido, esse assunto, para saber nós vamos fazer o que com esse dinheiro. Olha a rede ferroviária federal, né? A RFFSA. Não, essa é a mais escandalosa de todas. Foi para ela. Essa é a mais escandalosa de todas. Aqui, os caras falam, o telefone custava tanto, não tinha tecnologia, nós paramos, o próprio regime militar acabou fechando o mercado internacional de tecnologia, e nós ficamos com a tecnologia nossa, parou por isso, e não porque era estatal. E aí foi o fracasso, a privatização, que acabou na mão da Oi, e a Oi está quebrada. Boa noite, Paulo Sérgio. Meus parabéns por trazer no teu programa o melhor governador que tratou a Brigada Militar com dignidade, do soldado ao coronel, o senhor Jair Soares, Paulo de Porto Alegre. Mas eu falando desse... Agradece, né? Tem que agradecer. Claro. Lógico. Eu fico muito agradecido, né? Ainda mais que um elogio dessa ordem, né? Já faz tanto tempo, 30 anos. Mas esse negócio do Banrisul, eu posso dizer que eu tenho uma experiência, quando eu estive no Ministério da Previdência, os 3 grandes orçamentos do país eram o orçamento da União, o orçamento das autarquias e o orçamento da Previdência. Que, aliás, o Delfim, como ministro... Da União, das autarquias e o da Previdência. Aliás, o orçamento da Previdência é um orçamento específico, está no artigo 195 da Constituição do Estado, da Constituição Federal. Né? A Constituição dos recursos que compõem o orçamento. Porque quando falam em ajuste fiscal, eles estão misturando a Previdência Social, que o Delfim quis fazer, botar no caixa único. Veja bem. Mas antes disso, para falar sobre o Banco do Rio Grande, eu quero dizer o seguinte. Eu considero o Banco do Estado do Rio Grande do Sul a coluna vertebral do sistema financeiro do Estado. Por quê? Porque ele faz a arrecadação do Estado. Para se controlar a entrada do ICMS, tem que se comandar. Porque o poder só se dá por 2 vertentes, que é com recursos e com a informação. Quem tem um e não tem o outro, não tem o poder. Então, abrir mão disso tem que fazer um exame muito profundo. Isso pode ser uma exigência do governo federal, eu não ponho dúvida, claro. Tá aí, ficou claro. Não, e são os donos do bolo tributário do país, né? É o que é melhor. Estão o bolo tributário é deles. Agora, eu posso dar um exemplo. O doutor Assis Zanhaia de Souza era presidente do IAPAS. E um dia ele me traz, assim que assumo, me traz lá uma planilha e me mostra o seguinte. A conta que os bancos privados tinham da Previdência, que a Previdência sacava em vermelho. Porque a arrecadação entra aos poucos e vai sacando, tem que continuar. Então, esta conta, eles nos cobravam juro. E a conta, quando entrava, então, os encargos sociais, que é a contribuição dos empregados, dos empresários, a contribuição da União, contribuição do município, contribuição do Estado, contribuição do Distrito Federal, a COFINS, a contribuição sobre o lucro, os concursos de prognóstico e a antiga CPMF. Então, quando entrava aquilo, entrava numa outra conta, que ficava azul, mas não remunerada. Então eu falei para o presidente Figueiredo o seguinte, eu vou botar uma notícia no jornal, plantar, que eu vou determinar que a arrecadação dos encargos sociais seja feita nos bancos federais ou estaduais, bancos públicos. E não é para valer, mas é para assustar. E o doutor Amador Aguiar, que o nome era Amador, mas de Amador não tinha nada, era um grande profissional do sistema bancário. Fundador do Bradesco. Do Bradesco. Me chamou, me convidou para ir lá, e eu fui almoçar com ele. E ele me pediu um tempo para fazer isso. E eu fiz isso. Nós fizemos só uma conta única. Que quando estava vermelho, claro, nós pagávamos juros, mas quando estava azul, era remunerado. Então, eu acho muito temerário nós tomar uma atitude agora, sem examinar isso a fundo. A perda do banco, a venda do banco, a entrega como garantia do...
porque nós vamos perder o comando. E isso aí não é bom. Agora, pode dizer, a Ana Paula disse o que disse, mas ela disse no regime atual do Brasil. O Temer no comando. Sim, claro. A partir de 1º de janeiro muda. Tudo vai ser mudar. o Bolsonaro, muda a política fazendária e aí vamos ver que tipo de exigência. Se perdurar as exigências atuais, não tem a reforma fiscal. Não vai ter. Mas olha aqui, ó, o Bolsonaro fez uma grande promessa na largada que deu um alento para os estados, que era redistribuir o bolo fiscal. Mas ele não... Mas já puxou os planos. Exato, era o que eu ia dizer. Ele já puxou o freio de mão, porque com um déficit de 140 bilhões, como ele tem, ele não tem como fazer essa redistribuição, porque ele vai redistribuir o quê? Se está devendo. Isso todos os especialistas já dizem que não há condições de se fazer essa redistribuição de renda, que era o que os estados... Você criou uma expectativa positiva nos estados. Isso não vai acontecer até que a União ponha em ordem as suas contas. Depois da União colocar em ordem as suas contas, havendo algum superávit na União, é que ele pode começar a redistribuir. Vá também que redistribua alguma dos encargos, não há problema nenhum, mas tem que vir o dinheiro junto. O que não é possível hoje, até para que o cidadão entenda, que nos vê, é a União dizer assim, eu vou construir um posto de saúde aqui. E aí o município tem que contratar o médico, a enfermeira, o material. Equipar. Quando não tem, equipar sem dinheiro. Botar os medicamentos. Sem dinheiro. Quer dizer, e aí, assim, isso tudo tem que ser por concurso público. O concurso público é um contrato de trabalho que vai durar 35 anos. Talvez mais agora, se vier a reforma da Previdência, porque as pessoas vão ter que trabalhar mais do que 35 anos, talvez. Ora, como é que você faz isso? Aí o município não tem condições disso, o Estado não tem mais condições para isso, porque construir o prédio e botar um equipamento lá dentro é o mínimo. Isso é fácil, é barbada. Sobrou aqui 20 milhões, constrói o prédio. Mas faz o prédio funcionar 35 anos. Esse é o grande problema. E é isso que os estados não estão conseguindo. Boa noite, Paulo Sérgio. Onde foi investido todo o dinheiro que o Rio Grande está devendo? Quais as obras foram feitas? Não está na hora de alguém de coragem falar abertamente o que houve? Todos os governadores vão seguir escondendo a verdade? Por quê? Eduardo Pólvora Renner, de Caxias do Sul. Olha, o meu tempo... De onde vem essa dívida aí toda? Eu vou dizer uma coisa... O senhor já devia no seu tempo? Não, eu encontrei dívida, claro. Sim. A dívida é histórica no Rio Grande do Sul. Sempre houve a dívida. Vem no Império, segundo apresentou o Lara aqui. A construção do Palácio Piratini, que é de um arquiteto francês, levou quase um século. O doutor Hildo se mudou, ainda não estava pronto o Palácio Piratini. O Estado nunca teve dinheiro, essa é que é a grande verdade. O Estado sempre teve que fazer empréstimos para poder suportar, porque veja o seguinte, quando a Constituinte botou o S, que não tinha no ICN, isso acrescentou na arrecadação 40% a mais nesse tributo. 40% a mais. Mas acontece que quando veio a Constituinte, nós tínhamos no Estado 232 municípios. Hoje nós temos 497. O custeio absorveu... O custeio da máquina absorveu esse dinheiro que entrou. E por isso que, às vezes, há uma onda emancipacionista. E outra, né, governador? Municípios que só fizeram construir uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores. Porque não tem um hospital, não tem uma escola de qualidade, não tem um posto da brigada, não tem nada. Quer dizer, então só montaram uma estrutura política. Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais. Os nossos embutidos, o frigorífico Castro Geral, o senhor é fã? Aquela minhãozinha. Som mesmo. Aquela calabresa, aquele chouriço deles. Eu comi lá no Parrilha del Sur. Chamei o cara e perguntei, mas onde é que é esse chouriço aqui? É na Castro, frigorífico Castro, qualidade desde 1960. Um abraço ao Flávio Castro. Ao Zezé, da Biscoito Zezé, né, nosso amigo, todos de Pelotas. E mais a Sanitas, né, que é uma empresa que foi fundada lá em Pelotas em 1931. Hoje é do Grupo Panvel, do Grupo de Média e Faro. Espero que eles tenham lembrado do Jeton para hoje. Não esqueceram. Só falta o leite, tá? Agora daqui a pouco tem leite pelotense aqui no programa também. Paulo Sérgio, gostaria de narrar um fato que assisti do doutor Jair Soares. Antes dele ser governador, era secretário. Meu pai era responsável pelo almoxerifado do DEPREC. Quando chegou uma carga de papel higiênico, o doutor Jair mandou fazer uma amostragem, medir alguns rolos de papel para ver se estava na medida certa. Não esqueço este fato até hoje, isto é austeridade, Eduardo Cloir. Eu não sabia dessa. É uma história incrível, né?
O Estado não tinha recursos e comprava a prestação. É uma coisa espantosa. E o cadastro de fornecedores desmilinguiu, né? Porque, como não pagava, ninguém tinha interesse. Então, quando o governador Perac assumiu o Estado e me convidou para ir lá, eu tinha que fechar meu consultório. Meu consultório era muito bom, tinha um carro zero todos os anos. Mas sabe como a gente se mete na política, tem que aguentar. Né? E só disse para ele o seguinte, olha, eu preciso carta branca, né? Porque eu vou pagar à vista e vou criar um sistema. E isso foi feito. Em maio de 1967, nós criamos o decreto 18.881, unificando as compras, só eu que podia. E o Perac, o governador Perac, quando eu ia saindo do convite, ele, guri, fecha essa porta. Se alguém roubar, tu vai preso. Então, aquilo me deu muito mais força, né? E eu realmente dava incerta, né? Eu acho que o olho do dono engorda o boi, né? Cremers informa, as inscrições para o programa Mais Médicos, que o general Denardi gosta tanto, foram prorrogadas para o dia 7 de dezembro de 2018. São mais de 600 vagas disponíveis do Rio Grande do Sul. Para maiores informações, acesse o www.cremers.org.br. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Grandes histórias, governador Jair Soares, meu caro Eduardo Lima. Esse é o nosso governador. Começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do minucioso trabalho de uma importadora extraordinária, Vinhos do Mundo. Vem do Mendonça, do Vale do Colchagua, de Piemonte, da Toscana e por aí vai. Também da Patagônia, de Languedoc, do Tejo e muitas outras regiões, tá? Inclusive da Serra Gaúcha. Ali estão os mais variados e conceituados vinhos. Experimente esta experiência do velho e do novo mundo, visitando uma das lojas da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Alípio César 203 e na Getúlio Vargas 1135. Capital de giro para acelerar sua empresa? A Unicred tem. Financia as mais diversas operações sem afetar o fluxo de caixa da sua empresa e conte ainda com condições diferenciadas. As taxas são super atrativas, a partir de 1,49% ao mês. Gostou? Então fale agora mesmo com seu gerente. Aproveite essa oportunidade e prospere com o seu negócio, prospere com a Unicred. E agora no quadro de saúde vem o nosso PhD em Oncologia, viu, doutor Jair Soares? O senhor também por dentro, né? O PhD com o titular do Clínico, Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, dono da Laurenti, mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul como André Ria dos Pampas, porque ele toca e canta, além de tudo é um artista. Então vem agora, como disse o doutor Jair Soares, ocupar o nosso espaço no Momento de Saúde, doutor? Schwartzman. Gilberto Schwartzman, meu grande amigo. Gosto muito dele. Fale, doutor Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto. Paulo Sérgio, o STF caminha para validar o crime
enfatizando, sublinhando o crime compensa. É o toma lá da cá. Vergonha nacional. José Scipione de São Leopoldo. E é uma vergonha mesmo. É constrangedor. Mas aqui eu vi, os votos de hoje eu não acompanhei, assisti ontem os 2 votos, e me parece que o Supremo não pode, como fez o Barroso, dar os limites de um possível indulto. Ele não pode estabelecer qual é o indulto. Dizer, olha, o indulto é assim, assim, assado, porque isso é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Então aqui tu tem uma reserva do presidente da República que é conceder indulto. O que o Supremo pode e deveria ter feito é dizer que o indulto desta forma, ou nos patamares em que foi dado, ou na extensão em que foi dado, ele contraria diversos outros preceitos constitucionais e, portanto, é inconstitucional. E extrapolou aí os poderes do presidente da República e caçar o indulto. O presidente pode dar outro? Pode dar outro. Mas o Supremo poderia e deveria ter dito que esse indulto é inconstitucional. Eu não tenho dúvida, aliás, que é. Correto. Podia emitir outro. Claro. O que não dava, como o Barroso, é ele, Supremo, dizer sobre que condições da concessão do indulto. Que o Bolsonaro diz que ninguém mais sai da cadeia com indulto. Já falou isso. Mas tem um outro problema aí antes. Quer dizer, que para que ninguém saia da cadeia, porque aqui o telespectador tem que entender que a saidinha, a progressão de regime, o indulto, que é todos os anos e vem aumentando ou diminuindo o tempo de cumprimento de pena para que se receba o indulto e o tipo de crime ao qual o indulto é dado, isso é uma política para se esvaziar presídio ou para abrir vagas. Então, para que o Bolsonaro faça isso que ele está dizendo, ele vai precisar primeiro construir presídio. E muito presídio. Muito presídio. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando a gente fala que vamos incrementar, eu estava rindo ali, no bom sentido, o Bolsonaro escolhendo no ministro do turismo. Não existe turismo onde não há segurança. A primeira coisa, a pessoa fica perplexo, por que o Uruguai tem mais turistas que todo o Brasil? Porque o Uruguai é seguro. As pessoas vão para o Uruguai porque lá é seguro. Qualquer país aqui da América Central que seja seguro tem mais turismo que o Brasil. As pessoas não vêm para o Brasil porque o Brasil não é seguro. Ora, nós temos que construir escolas. Sim, mas o aluno tem que conseguir chegar na escola com o telefone celular, com a carteira, com o tênis. Se ele não chega lá com a mochila, se ele não chega na escola assim, não adianta construir a escola. Então, a segurança, nós chegamos num ponto em que a segurança é básico para qualquer outra coisa. Eu não vou montar um negócio se eu não consigo entregar uma carga no Rio de Janeiro. Se tu compra uma carga e minha carga não chega no Rio de Janeiro, não faz sentido isso. Eu não vou montar um restaurante, um armazém de bairro, se eu tenho que fechar as portas e sou assaltado 5, 6 vezes por mês. Ora, a segurança é o primeiro ponto. E nos patamar que nós estamos, de cumprimento de pena, onde o sujeito sai com 1/6 de cumprimento de pena, ele está na rua, não é possível. Então, um raciocínio, senhor, um homicídio simples, a pena mínima é 6 anos. Está cheio de gente que mata e é condenada a 6 anos. Começa no regime semiaberto. Com 1 ano de cumprimento está no regime aberto. Com 2 anos está na rua. Pode isso, doutor? Adriana aqui, só que eu tenho que fazer uma pergunta agora. A Adriana está perguntando, pergunte ao governador Jair Soares o nome do seu geriatra. Esse homem não envelhece. Ele é que nem vinho, está cada vez melhor. A Adriana aqui. Pô. Dona Dioneta está assistindo o programa? Não sei. Bom, mas pode dar rolo isso aqui em casa. Não. Eu agradeço muito, dona Adriana. Mas isso aí é do meu DNA, bem né? Mesmo, né, tio? É do meu DNA. Né? Mas se olhar, o homem está bem mesmo. Perfeito. É o tênis. É o tênis. Eu joguei hoje. Tênis. Eu joguei hoje também. Ele joga tênis? É o tênis. Uma vez o senador Pedro Simo me perguntou o que eu fazia, né? Então eu disse que praticava tênis e que gostava de vinho e de mulheres. E aí disse, da Dioneia, da Rosana, da Rochelle e da Marcela. Né? A minha mulher, minhas 2 filhas e minha neta. Né? Claro. Paulo, ontem me envergonhou demais o grau de desconhecimento da Mônica e da Nádia sobre arte. A arte, com temas eróticos, sexuais, até mesmo pornográficos, existe desde a Idade Média e não cabe censura a esta arte. Ela existe para denunciar, questionar, provocar, enfim, deveriam estudar mais e prestar reverência ao conhecimento da artista plástica Zorávia Bertiol. Elas não têm conhecimento e muito menos humildade para reconhecer suas limitações. Ave Zorávia, o Carlos Chagas, o senhor ia falar, não? Não, eu ia dizer que
sobre o indulto, voltando ao indulto, o que está causando surpresa à opinião pública é que esse indulto atingiu diretamente a Lava Jato. E esse é o grande problema, porque nós vamos ter elementos, o doutor falou, quem matou, agora, e quem sacrificou e quem matou, digamos, o Brasil? Esses elementos da Lava Jato. E mais de 20 estarão soltos. Não, muito mais. Não, da Lava Jato. Tem as lava-jatinhos do interior do Brasil inteiro. Isso é que está causando surpresa que está acontecendo lá no STF. Eu acho que, juridicamente, eu assisti ontem, assisti hoje, juridicamente, todos os ministros... Sabe que eu fui ver ontem, eu vi um voto que foi do Alexandre Moraes. Ele disse o seguinte, que é inconstitucional, o Supremo está fazendo intervenção em algo que constitucionalmente é do presidente da República, que não cabe ao Supremo, só se fosse inconstitucional. Não, aí o ponto de vista dele foi um pouco diferente. Eu não sei não, foi o que ele disse. Foi o voto dele. Não, o ponto de vista dele é o seguinte, que não cabe ao STF julgar porque é do... Não é o que os outros competência exclusiva do presidente da República. Não é o que os outros estão dizendo, que estão concordando com o presidente. Mas o Supremo se mete em tudo. Não é matéria. Não é matéria para o Supremo isso. Não é matéria constitucional. Isso está especificado na Constituição. Que é a atribuição do presidente. Não, mas é assim, existem outros preceitos constitucionais que o presidente pode infringir. Por exemplo, a individualização da pena, a retribuição da pena que ela tem que dar, tem uma série de outros preceitos constitucionais ao qual o exercício do poder do presidente se submete. Então tem que ser feito isso sempre, é o que se diz uma ponderação entre esse exercício de poder. O que me parece, né, que é adequado? O indulto foi exagerado? Foi exagerado. Esse indulto pode ser cassado. Suspenso o julgamento do STF e mantidos os efeitos da liminar. Segue o barco e por hora a Lava Jato está salva. Um fraterno abraço, Sibila Ribeiro. Parabéns a Sibila Ribeiro por dar essa Sibila. Notícia importante. Mas seria um desestímulo muito desagradável. Eu acho até ridículo, né? Porque assim, a gente pode raciocinar pelo absurdo. É a atribuição do presidente da República a conceder indulto. Mas vamos só supor pelo absurdo para saber se isso pode ou não ser dimensionado, ou pode ou não ser cassado, ou se esse poder de exercício ele é absoluto. Por princípio, não existe poder absoluto. Então vamos supor que o presidente da República agora dissesse assim, olha, eu concedo prisão domiciliar via indulto para todos os presos do Brasil. Vai todo mundo cumprir prisão domiciliar daqui para diante? Pode. Pode, mas o Supremo precisa fazer o cotejo disso com outros elementos constitucionais e dizer assim, bom, mas eu não estou aqui infringindo outros preceitos constitucionais, que a pena tem um caráter retributivo, que ela tem um caráter repressivo, que ela tem um caráter educativo sobre a população. O Supremo diz assim, olha, sinto muito, mas não. Ela tem um caráter individual, isso se aplica a todos indiscriminadamente, o mesmo tipo de pena, a Constituição diz que não. Então pode o Supremo dizer, não, olha, isso sinto muito, o senhor não pode fazer. Faça outro. Parabéns à bancada maravilhosa e ao nosso brilhante ex-governador Jair Soares, o melhor em tudo. O doutor Jair foi o melhor secretário da Educação, foi o melhor ministro da Previdência, o melhor governador, melhor sempre, em tudo. Infelizmente, ele nunca mais voltou a ser do Executivo. Votaria nele. Parabéns, Paulo Sérgio. Este homem é um ser muito especial, correto, um grande homem de verdade. Abraços, Rejane Mota. Olha as mulheres aí se manifestando. Paulo Sérgio, já agradeço muito, viu? Agora, Paulo, eu fico assim, muito preocupado. 435 WhatsApps, eu estou pegando aleatoriamente aqui, o general está vendo aqui como é que eu estou pensando alguns. Paulo Sérgio, sim, eu quero dizer que realmente o nosso governador continua a ser um homem de visão, porque apoiou plenamente o nosso presidente Bolsonaro. Uma visão muito importante. Mas eu estou muito preocupado, viu? E gostaria de deixar aqui para os espectadores, os que estão nos assistindo, é que está se falando de novo numa reforma da Previdência. Vai ser a número 6. Nós temos 5 reformas da Previdência. Quer dizer, cada governo que vem, não é assim nos outros países, cada governo que vem
faz uma reforma. Nós tivemos a emenda constitucional número 3 de 1993, a emenda constitucional número 20 de 1998, a emenda 41 de 2003, a emenda 47 de 2005, a emenda 70 de 2012. E o que é interessante as pessoas saberem é o seguinte, que cada uma dessas emendas criou um período de transição, mas cada emenda que veio engoliu aquela transição. Ou seja, nós não temos segurança jurídica. Como é que um cidadão que contribui de maneira compulsória, como é a Previdência Social, ele pode confiar nos benefícios que ele terá direito, principalmente quando é o benefício maior, permanente, que é o da aposentadoria. Então, isso é muito triste. Eu quero dizer mais uma coisa, eu recebo essa análise da Seguridade Social desde que saí da Previdência. A ANFIP, que é uma entidade, Associação Nacional da Previdência Social, e quando a gente vê falar nesse déficit de 170 bilhões, nós estamos esquecendo de que o governo passado, ele retirou da Previdência cerca de 500 bilhões de reais. 500 bilhões com as desonerações. Quando há desoneração da empresa, param de ser recolhidos encargos sociais. Agora, se a Previdência, e isso está feito numa análise, aqui é a última análise, saiu do forno agora, 2017. Mas para que o governo pudesse dizer que há déficit e manter a palavra do déficit, como é que o governo tira com a DRU, desvinculação de recursos da União, 30%. Sabe quanto é que é 30%? Quanto é que correspondeu? Tirar do orçamento. Isso é uma vergonha. Tirar do orçamento que dizem que é deficitário. 96 bilhões. 96 bilhões de reais. E mais ainda. E ao invés, no campo da seguridade, que é Previdência, Assistência Social e Saúde, o único que é contribuição é a parte da Previdência. O resto é assistência social. Pois bem, a Bolsa Família tira do orçamento da Previdência, tirou em 2016, em 2015, tirou 26 bilhões e 27 bilhões. Quer dizer, é deficitária. E como é que tira o dinheiro da Previdência se é deficitária? O senhor já está mostrando quase 120 bilhões. Sim, sim. E olha, e a desoneração tem cálculos aí que pode chegar na casa do trilhão. Porque essa coisa aí ainda não está bem examinada. Sabe que em números a gente pode lidar com eles como quer. É assalto do dinheiro do aposentado. Um país como o nosso, isso que nós temos que ter. Aqui, em outubro de 1993, houve um levantamento, viu, que foi editado pela Andima, que toda a alfândega a partir de 1829. Então vem desde Dom Pedro, o Império, até Itamar Franco. Sabe qual foi a inflação nesse período? 6 quintilhões. 6 quintilhões. Para terem uma ideia, o que foi a inflação no país, eu sempre trago essas coisas. Sempre falaram que eu estou cheio de aposentadoria, eu só tenho uma. E uma representação de ex-governador. Nada mais do que isso. Tem muitas perguntas sobre isso aqui. É bom, eu já vou respondendo. Então eu vou dizer o seguinte, eu pedi de volta o meu dinheiro que a lei previa. Quando extinguiu o IPC, o Instituto de Previdência dos Congressistas, podia quem tivesse 2 mandatos, eu tinha, mais de 55 anos eu tinha, requerer de volta o dinheiro. Mas para mim requerer esse dinheiro de volta, precisaria haver a conversibilidade da moeda. Então eu comecei a contribuir em 1979, com 4 mil por mês, na moeda cruzeiro. Quando eu tinha, vejam bem, a Previdência quebrada, né? Bom, vejam bem, quando veio o cruzado, eu tinha em cruzeiros 15 milhões 381 mil cruzeiros e fiquei com 18 mil cruzados. Aí, quando veio o cruzado novo, feito mês a mês, eu já tinha 1 milhão de cruzados. 1 milhão de cruzados, 0,48. E fiquei com 1.357 de cruzado novo. Aí, quando veio o cruzeiro, que foi muito rápido, em seguida, poucos anos, veio o cruzeiro, eu tinha 70 mil e aumentei para 130 mil. Quando veio o real, quando veio o cruzeiro real,
eu já tinha 113.639.000 e fiquei com 148.000 cruzeiros reais. E aí veio o real, que ninguém pode esquecer. Eu já tinha 4 milhões de cruzeiro real e recebi 52 mil reais. Porque nós não podemos esquecer que a nossa moeda perdeu 15 zeros e o real dividiu o nosso patrimônio por 2.750. Nós perdemos a referência do dinheiro. Mas os institutos, os órgãos previdenciários, a Previdência Complementar, os institutos privados, todos querem pegar a Previdência. Agora, o que não é concebível, e eu não entendo, é que como é que querem ligar a Previdência com o ajuste fiscal? Porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. A Previdência não tem dinheiro público, ou melhor, a senhora e o senhor e a senhorita que estão me assistindo, tem dinheiro público? Tem, mas de quem? Do empregador. Quem é o empregador? Da União. Certo? Tem dinheiro público? Tem, dos estados. Empregador. Tem dinheiro dos municípios? Tem, do empregador. Tem do Distrito Federal? Tem, do empregador. E tem do empresário, que é o empregador, e tem do empregado. E tem da COFINS, e tem da contribuição social, tem da contribuição sobre o lucro, e tem dos concursos de prognóstico, que são as loterias. Esse é o orçamento da Previdência Social, que é uma seguradora. É isso que precisa ficar bem, e que não devia estar na super receita. Isso devia estar apartado, esse dinheiro, para constituir as suas reservas, e com base em cálculos atuariais, matemáticos, estatísticos, demográficos. Sem esses cálculos, e não existem mais, porque foi extinta no governo do José Sarney, a Secretaria de Estatística e Atuária. Então, não proveram por concurso público esses cargos e extinguiram a secretaria. Então, tudo isso aí é um voo cego. É por isso que tantas reformas estão sendo feitas. E vai ser mais uma reforma. Eu não sou contra a reforma. Se a expectativa de vida está aumentando, nós temos que fazer como todos os países. De 3 ou de 5 anos, alguns países fazem um estudo demográfico, estatístico, matemático e atuarial. Está aí a comprovação que a Previdência ela é absolutamente factível e rentável. Né? Provado pela CPI. Só que tirando para a DRU... para a Bolsa Família, para indenizações. Para indenizar, aí é terrível. Para dar aposentadoria para guerrilheiro, como a gente deu, para dar aposentadoria para o meio rural, sem nunca ter contribuído. Sem nunca ter contribuído. E nunca esquecer que o doutor Juscelino Kubitschek tirou todo o dinheiro e raspou. Que a Previdência foi criada pelo Loya Chaves no Brasil, seguindo a filosofia do Bismarck, Otto Bismarck, alemão, Otto Bismarck, em 1883, e no Brasil foi criada em 1923. Bom, e naquela época a força de trabalho era masculina, então são 35 anos. 1923, com 35 anos, 1958. As burras estavam cheias de dinheiro, criaram coisas espantosas. Aquela aventura da Constituição de Brasília. Da Brasília. E mais o seguinte, esse trabalho aqui foi feito por duas autoridades no campo monetário, financeiro, fiscal brasileiro. Eugênio Goudin e Otávio Gouveia de Bulhões. Participe do Fórum Fomento ao Desenvolvimento Sustentável no Sul do Brasil. Um evento que realizamos, a Rede Pampa, juntamente com o BRDS, será transmitido pela Rádio Liberdade. Também teremos uma transmissão em VT pela nossa TV Pampa. Um evento que acontece na segunda-feira, a partir das 14 horas, totalmente gratuito, no nosso auditório do Ministério Público. Como é o nome do auditório? Mondercil Paulo de Moraes. Lá estaremos todos. Pô, vai ser uma satisfação. Grande procurador. Todos estão convidados aqui para estar lá. Vamos ter três momentos. Primeiro o tema público, depois o privado e depois o financeiro. Isto aí é um pacto com a Organização das Nações Unidas para que possamos construir um país projetado para o futuro do ponto de vista sustentável, onde as empresas terão a obrigação de preservar a sustentabilidade de suas empresas, da sua sociedade, para que possamos melhorar a qualidade de vida no planeta. As inscrições pelo www, está aí no seu vídeo, se os nossos colegas contribuírem, www.forumdesenvolvimentoRS.com.br. Inscrições gratuitas e depois no final você recebe o certificado de participação. Vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada.
Vou, não tem Doutor Eduardo de Lima Veiga, seu ponto final. Eu vou voltar ao indulto porque isso ainda vai dar muito debate. Ali no artigo 5º, o pessoal lembra muito do que consta no artigo 5º da Constituição Federal, mas esquece um dos direitos garantidos ali. Eu vou dar uma lidinha rápida. Diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade nos termos seguintes. Quais termos seguintes? Naquele rol de direitos que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece. Lá pelas tantas, ele dá uma série de direitos, inclusive que os presos têm, dos processados. Ele diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação, restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. São as formas pela qual o Estado tende a garantir aquela segurança lá do caput, que é esta aqui. Então, a pergunta que fica no final, e isso é um senso comum que pode responder, lá no artigo 80 e tantos, diz: é privativo do presidente da República conceder indulto e comutação de penas. Não tem dúvida nenhuma que o presidente da República pode intervir neste ponto na segurança, pode intervir na pena dada a cada um. Mas a questão é, ele pode intervir a ponto de violar completamente o direito à segurança previsto e garantido pelo artigo 5º? A resposta é não. Isto tem limite. Ele não poderia hoje, simplesmente uma canetada, indultar todos os presos e colocar todo mundo na rua. Evidentemente que aqui há uma série de princípios que são conflitantes, o desejo do presidente da República de ser bonzinho e a necessidade que o Estado tem, colocada na Constituição, de prover segurança. Esta ponderação de direitos no limite e na possibilidade de que cada um se realize é o que precisa ser estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. General de Exército José Carlos Denas. Rapidamente, eu quero parabenizar o nosso governador pela brilhante aula sobre a Previdência e fica uma sugestão, quem sabe, para o nosso governo. Eu morei num país onde o trabalhador era individualizado, não teria esse problema da retirada do bolo da Previdência. Cada um, todos os meses, rendendo o valor da poupança, cada um sabia quanto tinha na Previdência. Então, é claro, teria que mudar muita coisa. Então, ele sabe. Fundo de garantia é um exemplo. E aí não permite que o governo faça o que fez. Essa roubalheira, e agora vem, digamos, criar outras normas e assim por diante. Então, essa fica a minha sugestão. E dizer que é um grande momento esse estar com o nosso governador. Não foi lido aqui, mas eu li, governador, o que tem de elogio. Então eu leio para ele. Infinidade. Tem vale 64 anos e não tenho dúvidas. O doutor Jair Soares foi o melhor governador que já dirigiu o Rio Grande do Sul. E se nos próximos 4 anos fosse ele o governador, seria melhor ainda. Por que ele se afastou da política? É o que todos perguntam. Coloque sua sabedoria e conhecimento ao serviço do povo, doutor Jair. Carecemos de políticos decentes da sua estirpe, que são poucos hoje. José Costa. Agora é um homem, viu? Se fosse mais uma mulher, eu iria à loucura aqui. Eu ia ficar com ciúmes. Bom, claro, não tem coisa melhor do que a gente receber. Isso mexe até com os brios da gente, porque eu fico triste. É que isso devia ser inerente a toda criatura humana, ser decente, ser honesto, ser trabalhador, ter espírito público. Isso deve ser de todo mundo. Então, quando eu me arrepio, fico assim, até meio com vergonha, né? Porque uma coisa que foge do razoável. Nós todos temos que ser honestos. Mas eu agradeço muito, me esforcei muito. E estou disposto a trabalhar sempre. Sempre tive à disposição do meu partido. Não me usam, às vezes não gostam de sombra, às vezes não gostam de que tem luz própria. Não me usam porque não querem. Eu tenho sido convidado, só que eu não noticio, porque não gosto de estar aparecendo, porque não preciso aparecer. O meu trabalho está feito pelo Rio Grande. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não vou engolir, como diria o Zagallo, essa conversa da Previdência. Isso aí tem muito dinheiro. Aqui é a sua tribuna para falar sobre isso. Sim, eu vim aqui hoje com grande prazer.
E o prazer foi renovado com essas figuras brilhantes que estão aqui, doutor Eduardo, ex-procurador-geral de Justiça, o general de Exército, meu grande amigo, o general Denardi, e a presença desse grande repórter, entrevistador, Paulo Sérgio, que já criou uma verdadeira lenda nesse horário na TV do Rio Grande do Sul. Uma lenda viva. Lenda viva, né? Eu sou muito grato por essa oportunidade, mas também não dá para a gente vir todos os dias aqui, porque é bom que tenham saudade. Olha aqui, boa noite, sou filho de professor e lembro bem quando o doutor Jair Soares aumentou o piso dos professores de 2,5 salários mínimos, considerando todo o magistério. Entrou Simão e revogou o salário básico. De lá para cá, nossa educação degringolou. Hoje estamos entre os piores do país. Fernando de Juí. Lembrando, as pessoas ficam lembrando quem foi rei sempre será majestade. Essa é a verdade. É interessante, né? Porque, veja, a gente está assistindo no jornal um surto de sarampo, 9.000 casos de sarampo. Olha, nós conseguimos, o primeiro Estado brasileiro, em 1972, erradicar a varíola. Uma doença que marcava as pessoas, quando não matava. Vacinação por pistola. Uma coisa... Olha, e criamos um dia da vacinação aqui no Estado. Chamamos, o ministro da Saúde não vinha no Rio Grande do Sul, desde quando Eliseu Paglioli, o neurocirurgião, que foi ministro da Saúde, esteve aqui no Rio Grande do Sul. 16 anos não vinha cá. Veio o ministro Paulo de Almeida Machado para saber o que estavam fazendo aqui. Nós fazíamos num dia único vacina, quem não tinha pega da varíola, contra a paralisia infantil, contra a difteria, contra o teto, contra a coqueluche, contra o sarampo, contra a rubéola, contra a cachumba, contra a meningite meningocócica, e introduzimos, e isto é lei, é aí que me agrada, lei, a obrigatoriedade das crianças quando vão se matricular Doutor Jair primeira Soares. série do primeiro grau, a ter o BCG intradêmico, e além de vacinar contra a tuberculose, ainda alguns tipos de neoplasias malignas, que é o câncer, cria uma imunidade. Em 1977, eu trabalhava nos Correios e Telégrafos. Cheguei na casa do doutor Jair, na Matias Bins, pela manhã. Estava chovendo, e chovia muito. Ele ficou com pena de mim, pediu para entrar e me ofereceu café. O café quente me reconfortou. Grande homem, doutor Jair. Jorge Campelo. Bacana, hein? Eu morei na Matias José Bins 352. É o que ele está dizendo aqui, que espetáculo isso, né? Laura Brissa, vamos ver o que a Laura diz. Paulo Sérgio, um abraço ao renomado Jair Soares. Minha mãe foi funcionária dele na Secretaria da Saúde e gostava muito dele. Boa tarde, o doutor Jair Soares foi o melhor governador que esse estado já teve. Rosângela de Canoas. É um fã-clube aqui, hein? Muitas mulheres. Obrigado, doutor Eduardo Maveiga. Muito obrigado. General José Carlos Zenaide. Eu só queria saber que ano foi isso da vacinação obrigatoriedade? 1970. 70. E 1, 2, 3. Foi uma 4. época muito boa, né, doutor? Sim. Não, é só para saber. Eles estão de volta agora, tá? Felicidade. Tá? O país está verde oliva de novo, Exato, né? exato. Eu nunca teve tanto general, nunca vai ter tanto general no governo quanto teve na Revolução. Nós comandamos a saúde pública no Rio Grande do Sul, essa equipe extraordinária, durante 4 governos. Doutor Jair Soares, Roberto Menegoto, de aniversário. Médico. Hoje, nosso médico, meu amigo. vizinho. Meu vizinho mora na frente da minha casa, no condomínio. A Mayra Munhoz Ribeiro, filha do glorioso Pedro Soares Munhoz, que tem o nome do pleno do Tribunal de Justiça, né? Foi ministro do Supremo, né? Que o Ernesto Geisel veio a Porto Alegre entrevistá-lo. Então a Mayra, o Carlos Ribeiro, um grande abraço. Eu falhei ontem, ela estava de aniversário ontem, me atrapalhei, mas estou deixando um grande abraço a ela. Também de aniversário hoje o Paulo Bagatini, a Laura Kupczynski, a Tereza Cristina Machado, o Carlos Barzotto, o Vanildo Zunho, a Lígia Paulette, a Ayub Paulette, filha do nosso comandante Ayub, da Varig. Né? Eu fazia a série Os Grandes Comandantes, o Rui Brizolar, o Luiz Dantas Lima, entre tantos aí. Também a Lúcia Merck Reale, um abraço à família Reale, meu amigo Paulo Reale, a Carmen Creff, entre tantos aniversariantes. Então vai um parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Especial para Mayra
Munhoz Ribeiro, aí, aniversariante de hoje, o Menegoto e tantos outros aqui. Fique agora com as principais notícias da sua região, com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. E aqui de Porto Alegre está ali a consuleza cultural do Esporte Clube Internacional, Vera Armando. Hoje vestindo modelito. Que modelito é aquele, Geraldo, seu que está de moda? Lindo. Só o modelito é lindo, só sabe que é lindo. O modelito tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Trejoli. Obrigado, fique com o Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.